5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi o Espaço Alternativo de Recife, no Pernambuco. Então tá aí a música que você pediu. Aí! Você também pode entrar no canal, se inscrever, pedir a sua música, porque hoje estamos comemorando mais uma incrível marca. 8.520 visualizações. Então, vocês já sabem, né? Não dá até exclusivo, meu filho. Não dá trabalho pra fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de terceira série, turma de História, neste dia 31 de agosto de 2020, eu convido vocês a conhecerem de perto o Brasil República, o regime militar, os 21 anos da ditadura militar, que, na verdade, quando falamos em governos militares no Brasil, nós estamos nos referindo a esses 21 anos de vigência de um regime ditatorial que teve início com a destituição do então presidente João Goulart, e que só teve fim em 1985, quando houve a reabertura política. Durante esse período, o chefe do Poder Executivo era escolhido por uma eleição indireta. Nesse contexto, o mundo estava vivendo a Guerra Fria, que influenciou diretamente os rumos políticos da época. Cada governo imprimiu uma característica distinta ao regime, que teve 3 fases principais: o disfarce legalista para a ditadura, de 1964 a 1968, os anos de terror de Estado, de 1969 a 1978, e reabertura política, 1979 a 1985. Bom, a posse de João Goulart, ou Jango, em 1961, na presidência da República, ocorreu em meio a uma série de crises políticas envolvendo o Exército e o principal adversário político de Jango, a UDN, União Democrática Nacional, o que já prenunciava que o exercício do seu cargo não ia ser nada fácil. João Goulart, também conhecido como Jango, como eu falei, ele foi presidente do Brasil de setembro de 1961 até abril de 1964, vivendo uma forte inflação no começo dos anos de 1960. O Jango, ele anunciou um plano de recuperação econômica que foi chamado de Plano Trienal, proposto pelo ministro de Planejamento, na época, Celso Furtado, mas não teve êxito. Anunciou também as chamadas reformas de base, que pretendiam realizar uma reforma educacional, urbana, tributária, bancária, eleitoral e até agrária. Essas reformas, no entanto, sofreram ampla oposição de alguns setores mais conservadores. O governo do Jango passou a ser acusado por setores da sociedade, pela UDN e parte considerável do Exército, de estar promovendo um golpe comunista no Brasil. Lembrando que o mundo vivia um clima de animosidade política por causa da Guerra Fria. E diante desse cenário, e com apoio direto dos Estados Unidos da América contra João Goulart, teve início a articulação, que resultou em 21 anos de ditadura no Brasil, após um curto período democrático, que foi de 1946 a 1964, sucedido pela ditadura do Estado Novo. Bom, no final de março de 1964, esse movimento golpista já estava em marcha dentro do Exército. Após tentativas frustradas de contê-la, Jango refugiou-se no Rio Grande do Sul, sua terra natal, enquanto o Congresso esperava para votar o impedimento do presidente.
Os Estados Unidos da América apoiaram o golpe em uma operação que ficou conhecida como Brother Sam, irmão do tio Sam, onde a frota americana se deslocou do Caribe para o litoral do Brasil, prestando apoio logístico a esses golpistas que, se necessário fosse, uma intervenção direta. O 31 de março, um domingo, começa a se desenhar o golpe e na segunda-feira, no dia 1º de abril, se consolida o golpe de 1964. Com esse quadro já estabelecido, no dia 2 de abril, o senador Auro Soares de Moura Andrade, que era o presidente do Congresso Nacional, decretou vago o cargo de presidente da República, embora já não estivesse em território nacional. Bom, consolidado o golpe, assumiu um governo provisório e João Goulart se refugiou lá no Uruguai. O golpe de 1º de abril de 64, ele foi uma espécie de laboratório que geraria uma série de golpes, também apoiados pelos americanos, em diversos outros países latino-americanos. Bom, na esfera política internacional, conforme eu disse, o mundo estava lá naquele clima da Guerra Fria, em que, na verdade, o que era a Guerra Fria? As duas principais potências aliadas na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, eles passaram a disputar poder de influência em diversos países. Isso serviu de pretexto para políticas mais centralizadoras, o que foi o caso da ditadura no Brasil. Ao longo do processo de consolidação dos militares no poder, intensificam-se as perseguições políticas, torturas, desaparecimentos, assassinatos pelo Estado, censura, principalmente depois de dezembro de 1968, quando houve a promulgação do AI-5, o Ato Institucional número 5. Ao mesmo tempo, foi um período de intensa produção artística no Brasil, onde surgem movimentos históricos importantes, como o cinema novo, o cinema marginal, a tropicália, o concretismo, entre vários outros. O Glauber Rocha, ele foi um dos grandes nomes desse cinema novo. Uma outra característica própria de regimes autoritários era a falta de transparência do governo, ao tentar omitir os problemas do regime. Por conta disso, houve uma ampla censura à imprensa. Jornalistas eram demitidos por criticar o governo e alguns até foram executados, como o caso de Vladimir Herzog. A maior parte dos setores das mídias apoiou o movimento golpista de 1964, mas, ao longo do arrefecimento do regime, esse apoio foi diluindo-se. Do ponto de vista institucional, em 1967, surge uma nova Constituição, que coloca o Ministério Público, que é o aparelho fundamental na defesa dos direitos coletivos e combate à corrupção, subordinado ao Poder Executivo, ou seja, aos militares. Atualmente, com a Constituição de 1988, o Ministério Público é uma instituição independente, tendo inclusive um capítulo próprio na Carta Magna. Embora entre os anos de 1969 e 1973 o Brasil tenha vivido o chamado milagre econômico, durante a ditadura, os índices sociais tiveram uma regressão importante, como concentração de renda e, consequentemente, o aumento da desigualdade social. Limitados pela Constituição de 1946, os militares eles precisavam de instrumentos legais para a aplicação de suas ações, no caso, suas ações políticas. Assim, surgiram os atos institucionais, chamados de AIs. Na verdade, eles estavam acima até mesmo da Constituição. Entre os anos de 1964 e 1969, foram decretados, ao todo, 17 atos institucionais. O AI-2, vamos falar alguns. O AI-2, por exemplo, ele institui que a eleição seria indireta para se escolher presidente. O AI-4 convoca o Congresso para a construção de uma nova Constituição, assinada com o chamado Ideais dos Militares no Poder. Esse AI-5 que eu falei, ele é de dezembro de 1968, durante a presidência de Arthur da Costa e Silva. Entregava ao presidente da República o poder de suspender direitos políticos, caçar mandatos, suspender o Congresso, entre outras coisas.
Esse ato, em especial, deu margem para o chamado endurecimento do regime. A sequência de presidentes do Brasil durante essa ditadura, na verdade, nenhum deles foi eleito diretamente por meio das urnas. Então, teve o primeiro momento do disfarce legalista, depois dos anos de terror e a abertura política, conforme eu já tinha dito, né? Esses movimentos de resistência à ditadura militar no Brasil, eles ocorreram desde manifestações artísticas, muitas vezes lançando mão de alegorias para revisar críticas que não poderiam ser feitas abertamente ao regime, a movimentos de enfrentamento mais direto, caracterizando as chamadas lutas armadas que se desenvolveram no Brasil entre 1968 e 1972. Nem todos os grupos possuíam os mesmos objetivos. Tinha inclusive aqueles que eram liderados por ex-militares, como o Carlos Lamarca, um dos comandantes da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, que foi fundada em 1965. Também tinha aí o ex-deputado, caçado pelo regime, o Carlos Marighella, que ajudou a fundar, no final de 1967, a Ação Libertadora Nacional, também como tentativa de se combater a ditadura. Na arena estritamente política, era muito difícil fazer frente ao regime, principalmente depois de 1968, conforme eu falei, com a instituição desse AI-5. O próprio partido de oposição, permitido pelos militares, o PMDB, possuía sérias limitações no que diz respeito ao nível de atuação política. Durante os anos de 1969 a 1973, o Brasil protagoniza um dos maiores casos de crescimento econômico do mundo, tendo uma taxa de crescimento de 10% ao ano. Nesse período, o governo militar promove uma série de reformas volumosas em diversas áreas. Mas, conforme eu disse, apesar de todo esse crescimento, sem nenhuma política de Estado de distribuição de renda efetiva, os níveis de concentração de renda no Brasil saíram da ditadura piores do que os níveis encontrados quando os militares assumiram o poder. Bom, em meados dos anos de 1970, o descontentamento com a ditadura acaba se intensificando e vários movimentos surgem aí pedindo a reabertura democrática, como por exemplo tivemos greves operárias no ABC Paulista de 1978 a 1980 e também o movimento das diretas já em 1983. Os exilados políticos começaram a voltar para o Brasil, começou a se falar em anistia e aos poucos o Brasil foi caminhando em direção à nova república com o fim da ditadura militar em 1985, pelo ato endividamento externo contrariado pelos militares para financiar obras faraônicas de infraestrutura e desenvolvimento da indústria, o déficit fiscal, a inflação alta, entre outros fatores, o Brasil herdou dos militares um setor público financeiro extremamente fragilizado. Bom, essa abertura democrática, na verdade, ela não foi pacífica, porque nós tivemos atentados à bomba contra bancas que vendiam alguns periódicos que eram favoráveis ao processo de redemocratização. Um desses atentados foi contra a sede da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, matando uma secretária. Também teve um caso muito famoso, em abril de 1981, o chamado episódio do Rio Centro, que se deu quando uma bomba explode dentro de um carro com oficiais que aparentemente tinham a intenção de jogar esse artefato no momento em que ocorreu um show em favor da campanha pela democracia. O Figueiredo, ele, na verdade, esse último dos presidentes, ele falava algumas verdadeiras pérolas. Ele dizia coisas como: prefiro o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo. Ele dizia também: povinho de merda que não sabe votar. E também: quem for contra o processo de redemocratização, eu mando prender e arrebentar. Isso mesmo. Em 1983, foi lançada a proposta do deputado federal do PMDB, o Dante de Oliveira, da realização de uma emenda constitucional para que as eleições fossem diretas. Essa que eu falei para vocês, que ficou conhecida como a campanha Direta Já. Nesse momento, milhares de brasileiros se reuniram no Rio de Janeiro e em São Paulo e exigiram que as eleições fossem diretas. Mas não houve aprovação dessa emenda por causa do PSD, que ele não compareceu à votação dessa proposta e, por causa disso,
não foi possível obter o número de votos necessário para se modificar a Constituição. Então, as eleições presidenciais de novembro de 1984 foram indiretas, quer dizer, o novo presidente civil foi escolhido pelo Congresso. Os candidatos foram Tancredo Neves, desse PMDB, e Paulo Salim Maluf, do PDS. E também teve Tancredo Neves, que ele só venceu, ou melhor, os candidatos foram Tancredo Neves, do PMDB, e o Paulo Salim Maluf, do PDS. E o Tancredo só venceu porque o PDS ele sofreu um racha, uma divisão, e, na verdade, uma parte acabou formando o PFL, que era o Partido da Frente Liberal. E eles votaram em peso no PMDB, em troca, claro, de um espaço político no próximo governo. Somente o PDT e o PT boicotaram a votação indireta. Ao final de 1984, último ano completo sobre a ditadura, o Brasil devia a governos e bancos estrangeiros o equivalente a 53,8% de seu produto interno bruto, o PIB. Quer dizer, de toda a renda que é gerada no país. Em proporções de hoje, seria como se o Brasil devesse algo em torno de 1,2 trilhão de dólares. José Sarney, proveniente dos quadros políticos da ditadura, acabaria incumbido de guiar o país até as tão esperadas eleições diretas em mais de 25 anos previstas para 1989. Mas isso já é assunto para uma próxima videoaula. Na próxima aula, faremos a correção de todos esses exercícios que ficaram para trás. Não se esquecendo que nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena. Eu peço muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu redor. Fiquem bem e até a próxima videoaula.